Olá, pessoal! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre complacência pulmonar. A complacência pulmonar é a capacidade que o pulmão tem de distender conforme o gradiente de pressão. O gradiente de pressão é a alteração da pressão, é o delta de pressão, vamos dizer assim. Então, normalmente a complacência ela está diretamente relacionada à distensão alveolar, mas ela também vai me refletir aspectos da parede torácica e até mesmo do abdômen do paciente. Por exemplo, em situações em que o paciente tenha uma síndrome compartimental abdominal ou uma ascite, eu posso ter uma alteração de complacência. Da mesma forma, no paciente que eu tenho um derrame pleural, no paciente que eu tenho um pneumotórax, eu vou ter também uma redução de complacência pulmonar. Normalmente, no dia a dia da terapia intensiva, a gente utiliza a complacência estática. Tem a dinâmica e a estática. A estática é dada pelo volume corrente sobre a driving pressure. Você já ouviu falar da driving pressure, né? Que é a pressão de platô menos a PIP. Então, esse é o cálculo da complacência estática. Tá legal? Além disso, a gente tem algumas nuances aí a pensar. O que acontece? A complacência pulmonar, ela varia conforme o gradiente de pressão. Você já deve ter ouvido falar da curva PV. A curva PV, ela tem uma inflexão inferior, aí tem uma curva linear e depois ela tem uma inflexão superior. O que acontece? A curva PV relaciona pressão com volume, certo? Para uma grande variação de pressão, eu tenho uma pequena variação de volume. A gente costuma até associar com o balão. Quando o balão não tem nenhum ar dentro, a gente precisa fazer mais força, botar mais pressão para abrir. Então, isso também se chama de pressão de abertura dos alvéolos. Você vai ouvir isso em algum lugar. Aí, depois que passa a inflexão, eu tenho um aumento linear do gradiente de pressão com o aumento do volume. A tal ponto que quando eu chego lá em cima eu tenho também uma inflexão. Nessa inflexão eu tenho a hiperdistensão pulmonar e aí a complacência também vai reduzir, certo? Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Eu espero ter ajudado você a entender um pouquinho mais sobre complacência pulmonar e até a próxima.